Olá pessoal, é bom falar e manter contato com vocês. Aqui quem fala é o professor Francinei, que faço parte da equipe de língua portuguesa do nono ano. Essa equipe de língua portuguesa ela é composta por mim e o professor Jonatas Pinto. Nesse momento quem vos fala é o professor Francinei. Desculpa, tá? Essa mensagem caiu aí. Retornando, é o professor Francinei de língua portuguesa, tá? E para a gente aprofundar, né? Nós já começamos um primeiro módulo aí, nós vamos aprofundar a nossa aula, a gente vai aprofundar esse conteúdo do módulo 1. Para isso a gente vai fazer uma introduçãozinha, a gente vai falar primeiro uma introduçãozinha de gêneros textuais, depois a gente entra no gênero notícia, tá? Para essa primeira semana a gente vai ficar nesse conteúdo aí, vamos reforçar esse conteúdo, explicar, e claro, dúvidas vocês só me procurar aí no PV, que eu vou tirar vou tirando essas dúvidas para vocês, tá? Isso aqui é uma pequena apresentação minha e do professor Jonatas, iniciar aqui, tá? A gente vai entrar no conceito aqui, né, como eu falei, essa introdução aí, dos gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Olha uma primeira definição que eu encontro aqui. Conjuntos de textos semelhantes, tá? Então, na minha primeira definição, eu digo que gêneros textuais são conjuntos de textos semelhantes. Ou seja, se você perceber, na nossa sociedade existem vários textos, inúmeros textos. Na sociedade letrada, né? Então, ela prestigia a palavra escrita. Então, esses textos, esses vários textos, a gente pode agrupá-los, nós podemos uni-los de uma maneira em que eles se parecem, eles guardam semelhanças. Daí eu poder classificá-los, tá? Todos esses textos que têm uma semelhança, que guardam algo em comum, eu posso agrupá-los todos num grande conjunto e dar um nome para eles. Por isso que é conjunto de textos semelhantes. Mas para frente eu vou mostrar isso no exemplo para vocês. Uma outra característica do gênero textual é horizonte de leitura. Significa que se eu conheço um texto, se eu conheço um gênero textual, se eu já tive contato com ele, eu tenho mais ou menos, eu crio uma expectativa de leitura. Eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar por aí. Por exemplo, quando eu falo no gênero currículo, como eu já conheço esse tipo de texto, como eu já conheço esse gênero textual, eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar no texto. Antes de ler o texto, eu já sei a estrutura, já sei a finalidade. Por quê? Porque eu tenho guardado essas informações. Então, o gênero, ele é um horizonte de leitura. Ou seja, meio que você se prepara para algo que você vai ler. Né? Você vai ler um romance, aí você já aqui, ó, você nem leu um romance, mas você, poxa, já sei, conheço o gênero romance. Então eu já posso dizer que o gênero romance é um texto longo, uma narrativa longa, então eu já me preparo para esse texto. Então ele dá um horizonte, uma perspectiva do que eu vou ler. Da importância de conhecer os gêneros textuais. Tá? E o outro aqui, o último conceito que eu dei para vocês é esse aqui, olha, modelo de produção textuais. Sim, serve como modelo. Quando eu me aproprio do gênero, eu já vou saber a sua estrutura, sua organização, e isso me facilita escrever um texto. Por exemplo, se pede para você escrever uma redação do Enem, por exemplo. Aí você fica, mas como é? Quantas linhas são? Quantos parágrafos? O tamanho? Como eu vou fazer? Então, se você não tem contato previamente, se você não conhece esse gênero, fica difícil você escrever. Então, por isso é importante a gente ler e conhecer os mais variados tipos de texto, para chegar na hora de ler e escrever, eu fazer isso com mais eficiência, tá? Vou passar aqui para vocês, que eu tenho esse exemplo aqui, olha, deixa eu puxar minha foto para cá. Eu tenho aqui o texto 1 e o texto 2, tá? Vai ficar bem claro aqui, o texto 1 e o texto 2. Só de olhar para o texto 1 e o texto 2, eu já percebo que eles são textos diferentes. Eles possuem características diferentes, ele está organizado de maneira diferente no papel. Então eu posso olhar o texto 1 e já dizer que texto é esse. E eu posso olhar o texto 2 e já classificá-lo, já dar um nome para ele. Agora, por que eu consigo fazer isso? Porque os dois textos possuem estruturas diferentes,
possui finalidades diferentes. Daí eu poder classificá-los. Lembra que eu falei num conjunto de textos semelhantes? Vou pegar o texto 2, por exemplo. O texto 2 aqui, olhando para ele, eu posso classificar que esse texto 2 aqui, ele é uma receita de bolo, tá? Nem li o texto ainda, mas eu já classifico como receita. Por quê? Porque ele possui características, a estrutura dele me permite classificar como receita de bolo. E toda receita de bolo, existem várias receitas, mas todas elas guardam uma semelhança, que é a estrutura. Olha, são os ingredientes, o modo de preparar, geralmente vem acompanha uma imagem. Então eu olho essa estrutura e digo, receita. Tá? Então isso já é um gênero textual. Agora, olha como o texto 2 é diferente do texto 1. Olha como a estrutura é diferente. Olha como a organização é diferente. Olha aqui essa informação, o jornal Estado de São Paulo. Já me permite dizer que isso, do texto 1, já é um outro tipo de texto, já é uma notícia. Tá? Então, o gênero textual você reconhece pela estrutura, pela organização e, importante, pela finalidade do texto. Nós chamamos isso de função social do texto, tá? Todo texto tem uma função social, ele serve para alguma coisa, ele tem uma finalidade. O texto 2, ele tem uma finalidade, ele tem uma função social, né? Qual é a função de uma receita de bolo? É ensinar, instruir. Então, esse primeiro texto aqui é uma receita e tem por finalidade ensinar, instruir. Já o texto 1 é uma notícia. A notícia já tem uma outra finalidade, já tem uma outra função, que é informar. Tá? Então, os gêneros textuais eu posso resumi-los dessa maneira. É uma estrutura semelhante, que possui finalidade diferente, possui estruturas diferentes. Aí poder agrupar. Os currículos, existem vários currículos, mas eles têm algo em comum, uma estrutura em comum. Daí eu olhar e classificá-los como currículo. Tá? Deixa eu adiantar aqui, olha. Passar aqui. Vamos falar mais especificamente do gênero que a gente vai estudar nesse momento, que é o gênero notícia, tá? Vamos às características gerais, assim, da notícia. Primeiro, é um texto da esfera jornalística, tudo bem? É um texto da esfera jornalística. Então, onde nós podemos encontrar um texto, se eu quiser uma notícia, onde eu vou encontrar? Claro, no jornal. É o texto fundamental do texto jornalístico, né? O gênero notícia é o fundamental. Quando a gente procura um jornal, a gente vai atrás de notícia, tá? Como é um gênero jornalístico, ele está pautado na realidade. Ele busca informar. Qual é a função social? Qual é o objetivo de uma notícia? Informar, tá? Essa é a função, é informar. Um texto jornalístico, ele busca a informação. Então, para informar, no texto jornalístico, ele busca essa imparcialidade. O texto tem que ser imparcial. O texto, a notícia, o jornalista busca ser imparcial. O que é isso? É não se envolver, esse finalzinho aqui, olha, eu vou até pular para vocês, é não apresentar ponto de vista. Isso é ser imparcial. Você relata o fato sem envolvimento. Agora nós sabemos que esse não envolvimento com o texto, ele é impossível, tá? Nós sabemos que toda vez que alguém escreve algo, ele coloca a sua opinião e sua visão de mundo, embora ela seja velada, embora ele busque ocultar, mas não é possível. Então, no texto de uma notícia, ele busca essa imparcialidade, ele busca não apresentar ponto de vista, mas nem sempre isso é possível, a gente sabe que isso não é possível, sempre há um envolvimento. A gente não consegue deixar nossas ideologias de lado. Mas claro que o texto jornalístico ele tenta buscar essa imparcialidade, tá? É de consumo rápido, ou seja, é perecível. Ninguém gosta do jornal do outro dia. Tem que ser a notícia de hoje, de agora. A notícia passada, o jornal velho, ele não serve. Então, um consumo rápido, né? Claro, é um texto informativo, como eu falei para vocês. A gente tem que ter cuidado para a gente não acreditar cegamente nas notícias. Nós sabemos que ele busca a informação, mas às vezes essa informação ela pode ser manipulada. Então nós temos que ser um leitor crítico, ficar atento ao que a gente está lendo, tá? Sempre a gente fazer uma reflexão, uma crítica sobre aquilo que a gente está lendo. O ideal é procurar uma mesma notícia em 2 ou mais veículos de comunicação.
A linguagem do texto ela tem que ser objetiva, clara, ou seja, a linguagem denotativa. É porque assim, a notícia, a linguagem ela é denotativa, ou seja, clara, uma linguagem objetiva. Uma peça informativa, a notícia bem escrita, a interpretação é imediata. De uma leitura, de uma tacada, você já consegue entender todo o texto. Porque a finalidade, lembra que eu falei? A finalidade do texto é informar. Então, o autor vai ter que usar uma linguagem bem precisa, bem informativa. Tá? Não vai deixar margem para você, leitor, entender o que quiser. Não, não, não. A interpretação ela é dada. Uma peça informativa bem escrita, a interpretação é imediata. Tanto é que numa prova, quando você encontrar uma peça informativa, um texto, uma notícia, você pode ficar tranquilo que a leitura é simples, direta, objetiva. Tá? Todos, é uma interpretação universal. Todos têm que entender a mesma coisa. Por isso essa linguagem objetiva e direta. Tá? Continuando aqui, né? O contexto de circulação e a periodicidade, né? O período, né? O jornal é diário, né? Todo dia. A revista, como ela demora mais a ser publicada, ela vai ser semanal ou mensal. Na internet, ou no rádio, na TV, a atualização é quase momentânea, né? As coisas vão acontecendo e ele vai modificando. Na internet, ela tem essa possibilidade, né? Um exemplo que ele dá aqui é a apuração da eleição, que a todo momento vai se transformando e a notícia vai modificando. Aqui eu tenho a estrutura, tá? Eu tenho exemplos de jornais aí, né, do Brasil e do mundo, e aqui eu tenho a estrutura, né? Como é a organização. Lembra que eu falei? Você viu a finalidade, as características do texto notícia. Agora a estrutura. Primeiro é que nós temos o título, a manchete, né? Que é essa parte aqui, olha, em maior, que se destaca com letras grandes, né? É o título ou a manchete. Nós temos também o lead. O que é isso, lead, num texto, numa notícia? É isso aqui, olha, tá? O lead é como se fosse uma introdução do que a notícia vai tratar, tá? Só relembrando que a notícia ela na sua maioria é um texto narrativo, ou seja, conta-se uma história, né? Uma história real, tá? E uma história curta, ou seja, uma notícia é um texto curto, não é um texto muito longo, né? Com várias páginas e tal, tá? Então, voltando aqui nesse lead, o lead ele é como se fosse uma introdução. É uma organização bem importante no texto, que são perguntas essenciais, tipo com quem aconteceu, o que aconteceu, onde, quando, por quê. Então, na notícia, na hora que se produz o texto, ele se atenta a essas questões que nós chamamos de lead, tá? Aí aqui depois, né, o lead fica bem aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o título, esse aqui é o lead, espero que vocês estejam entendendo. E aqui é a informação em si, tudo bem? Um outro tipo de jornais fazem isso aqui, a chamada linha fina, que eles escrevem bem aqui, olha, tá? Linha fina, que são informações gerais, antecipa informações, também chamado de subtítulo, ou como está aqui, olha, intertítulo, que acontece bem aqui, olha, também. Tudo serve para iniciar, né, para esclarecer mais o que vem por aí. Então, essa é a estrutura do texto notícia, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui de uma questão, tá? Para encerrar. Eu tenho uma questão aqui que é uma questão do Enem. Calma, não, professor, tá muito difícil, passando por do Enem. Não, não é isso. Só quero mostrar para vocês como a questão é fácil, tá? E nós do nono ano, com certeza, o aluno do ensino fundamental, com certeza conseguiria resolver. Aqui é um texto, né? Nós temos um texto antes, claro que sempre é assim, de dar um texto antes, tá? Aqui nós temos o comando da questão. Aí, logo embaixo, nós temos as alternativas. Eu sempre oriento meus alunos a gente primeiro ler o comando da questão, tá? Sempre ler esse comando aí da questão, que ele nos orienta. Eu leio o comando, aí vou lá no texto e vou ver o que é que... Aliás, eu leio aqui essa parte, que é o comando da questão, vejo o que está pedindo, aí sim eu vou lá no texto e vou procurar o que está pedindo, tá? Quer ver? Eu vou ler essa parte aqui para vocês, olha. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo visto o assunto, olha que interessante, a organização do texto, os recursos linguísticos são as palavras,
Depreende-se que esse texto é um ou é uma, olha lá, pessoal. Então ele está perguntando, ele quer que você volte lá no texto, leia e verifique e diga que texto é aquele, ou seja, que gênero é ele. A letra A diz que, que o texto que a gente vai ler é um conto, a letra B diz que é uma notícia, a letra C diz que é uma crônica, a letra D diz que é um editorial e a letra E diz que é uma piada, tá? Bem, eu tenho que ir lá para o texto e verificar o que é que ele é, observando a organização, observando a finalidade, o assunto. Então eu vou voltar lá no texto, tá? Agora a gente vai ler o texto. Ele quer saber que gênero é esse texto, né? Ou seja, o que é que ele é, que gênero ele pertence. Então vamos lá. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestado de óbito. Tudo para anular multas de trânsito. Amparada pela documentação fajuta de MOP, o motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando MOP foi indiciado. Atropelar a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla de órgãos, com L desnecessário em insuficiência, além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Tá? Então esse é o texto. Então aqui agora fica mais fácil dizer o que esse texto é o quê, né? Claro que, como eu falei, quando você conhece os gêneros fica mais fácil. Mas deu para perceber aí que esse gênero textual tratado aí é a letra B, é uma notícia, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. É uma notícia, tá? Muitos alunos vêm aqui na piada, tá? Alguns vêm na piada, porque, professor, mas é engraçado, porque o cara foi preso porque cometeu erro de português e tal. Tá, o assunto é engraçado, mas a finalidade do texto é informar. Então, olha lá, ele busca informar, e tem uma linguagem objetiva, clara, direta. Então, pela estrutura, pela organização, me permite classificar como uma notícia. Tudo bem? A gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dúvidas, a gente vai tirando aí nas próximas aulas, tá, pessoal? Deixa eu só encerrar aqui. Só ver como é que eu encerro aqui, que eu não estou conseguindo. Só um minutinho aqui para encerrar.